Olá, queridos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre sua vida no dia de hoje. É a minha oração, é a minha petição a Deus em nome de Jesus. Obrigado a você que nos dá alegria da sua companhia, da sua audiência. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo. Quero agradecer suas orações. Olha, eu te agradeço demais, você que tem podido reservar um tempinho e tem orado pela gente. Eu agradeço porque primeiro preciso demais. Reconheço a minha condição de absolutamente necessitado da graça, do favor de Deus, da mão estendida do Senhor, da proteção do Senhor Deus, na realização desta obra, na vida, no dia a dia que nós estamos envolvidos. E eu te agradeço que você tem se preocupado, se interessado em me colocar na sua lista de oração. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Assim como também você que tem orado pela igreja do Senhor, pelos irmãos, pela obra de Deus, pela nossa cidade, que tanto precisa, que tanto necessita também. Eu louvo ao Senhor por esses tempos em que a gente prioriza essas orações e deixa tudo isso como algo importante para a nossa vida cristã. Muito obrigado, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e esteja contigo. Olha, hoje nós estamos entrando no assunto, já estamos enfrentando mais um tema, abordando mais um tema, e hoje o tema é derrotando a tentação. Tá bom? Nós temos falado como esse processo de crescimento, de semelhança a Cristo, de se parecer com Cristo, é um processo extremamente desafiador. Nós somos muito confrontados diariamente com muitas verdades, com muitas questões para a nossa própria vida cristã, para a prática da vida cristã. E, gente, é desafiador. Se parecer com Cristo, seguir o exemplo de Cristo, seguir os mandamentos do Senhor. Não tenha a menor dúvida, é um processo de renúncia, é um processo de entrega, é um processo de abnegação, é um processo de permitir cada vez mais que Cristo opere dentro de você e na sua vida. E aí, nos últimos encontros, eu tenho falado um pouco para você como a tentação, como a provação são meios pelos quais a gente pode crescer, pode desenvolver a nossa fé, desenvolver a robustez da nossa caminhada. Por isso, eu considero que ser semelhante a Cristo é um desafio diário, cotidiano. Ninguém sabe de tudo, estamos aprendendo o tempo todo, coração de servo, coração de aprendiz, coração humilde, em nome de Jesus, tá bom? Olha, hoje o texto bíblico que eu vou deixar é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Ele diz assim, ó: fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Isso aqui é o texto de 2 Timóteo 2 e 22. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-lo. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Esse é o texto da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios 10, 13, eu acabei lendo agora no início aqui para vocês. E aí, a máxima que eu quero deixar nessa primeira consideração de hoje é que sempre há uma saída. Essa é uma perspectiva correta a respeito de tentação. Quando você pensar a respeito das provas e lutas que a gente passa no dia a dia, quando somos tentados na nossa fé, na nossa crença, na nossa integridade, na nossa honestidade, somos tentados para sermos coerentes com o que dizemos e com o que pregamos, não é verdade? Com o que pregamos e o que vivemos, na verdade. Quando há uma coerência entre essas duas coisas, viver uma coisa e falar aquilo que você vive, falar uma coisa e viver aquilo que você fala, seja em qual direção você quiser ir nesse sentido, você tem um desafio diário. E você é tentado para não fazer isso. Você é tentado para se desviar disso, para você se afastar daquilo que é certo, daquilo que é correto. Mas eu quero sempre te mostrar hoje que há uma saída. Ao contrário do que a gente possa imaginar, há sempre uma saída. Deus não permite que sejamos provados além do que podemos suportar. Essa questão de dizer que eu não tive como suportar é um dimensionamento, é uma interpretação equivocada a respeito do que acontece com a gente. Você sempre terá uma saída em toda e qualquer circunstância de tentação. Se a sua integridade está sendo testada,
se a sua emoção está sendo testada, se a sua vivência espiritual está sendo testada, se algum aspecto moral, ético dentro de você está sendo testado, pode ter certeza. Se você está sendo provado em alguma questão, se a sua fé está sendo provada, se o seu amor está sendo provado, se a sua misericórdia está sendo provada, tolerância, seja o que for, em toda e qualquer circunstância há sempre uma saída. Deus não permite que o que vem de fora consiga prevalecer contra o que está dentro. O que está dentro de você, na verdade, é o que vai ser o definidor, é o que vai ser a sentença do que realmente vai acontecer. Se dentro de você baixar a guarda, se dentro de você ceder, se dentro de você abrir mão, se dentro de você não vigiar, então o que vem de fora terá força para prevalecer. Mas se dentro de você resistir, aí você vai perceber que é possível vencer toda e qualquer tentação. Para isso, você tem que guardar o que está escrito no texto de Coríntios. Deus não permite de que as coisas cheguem a um ponto além do que você pode aguentar, além do que você pode suportar, além do que você pode ter condições de resistência para prevalecer diante daquela situação. Está difícil? Está complicado? Você está sendo seduzido pelas circunstâncias? Você está sendo envolvido, seja em qualquer área da tua vida. Eu gosto muito de enfatizar que tentação não é uma coisa que trabalha unicamente em questões de ordem moral ou de ordem sexual. Não, pelo amor de Deus. A tentação ela está abrangendo a todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos. Inclusive sentimento de vítima, de coitadismo, síndrome de perseguição, essa ideia de polarização de lutas entre quem pode mais, quem pode menos, essa questão de queda de braço que muitas vezes o ego humano quer fazer, a nossa carne quer realizar, tudo isso está presente, o elemento de tentação. E eu estou querendo enfatizar que você pode ser melhor do que essa situação adversa que está batendo na sua porta. Você pode prevalecer diante desse vento contrário que vem para cima de você. Você pode prevalecer diante dessa situação de debilidade que às vezes você sente, mas com a graça, com a força do Senhor, você tem como empeitar, você tem como prevalecer. E aí, a primeira coisa que eu vou deixar hoje, esse assunto a gente vai ter que falar algumas vezes aqui, vamos ter que dividir esse assunto em alguns dias, porque ele é muito importante para ser pensado. Você tem que guardar hoje. Deus, Ele vai me ajudar. Deus está comigo. Ele não permite que algo que venha de fora prevaleça sobre algo que Ele colocou dentro de mim. Deus colocou dentro de mim o seu Santo Espírito. O Santo Espírito do Senhor que está dentro de você, Ele tem plenas condições de lhe ajudar para você prevalecer contra as tentações que vêm de fora de você. Ok? A sua formação cristã, a sua vida devocional, a sua fé, a sua prática de vida cristã no dia a dia, o seu compromisso com a palavra de Deus, tudo isso lhe dá força para você prevalecer contra aquilo que vem de fora de você. Por isso, vamos deixar aqui essa frase mais uma vez dita: sempre há uma saída. Está ouvindo? Abra teus olhos, abra os teus olhos, perceba o que está acontecendo ao seu redor e veja, há um clarão, há uma saída, há uma luz, há uma direção. Você talvez está olhando só para a tentação, só para o objeto da sua atração, só para aquilo que gera em você quase que como fosse um encantamento, uma hipnose, e lhe cega e lhe faz com que você foque apenas isso. E isso vai lhe consumindo. Quando na verdade você tem que olhar mais amplo, você tem que olhar para perceber que diante desse cenário, Deus colocou a porta de saída, ela está bem aqui perto de você. Abre os teus olhos, amplia teu olhar. Deus está te dando uma saída para a situação, para a enrascada que você se meteu. Para essa furada que você se meteu. Para essa situação que você se enroscou nela. Entendeu? Há uma saída. Para isso, primeiro ponto que eu deixo para você hoje. Redirecione sua atenção para outra coisa se você quer derrotar essa tentação. Você quer derrotar essa tentação? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Pode parecer estranho, mas em parte nenhuma da Bíblia ele nos manda resistir à tentação. Ele nos manda resistir ao diabo. Aí eu vou explicar isso mais na frente, tá bom? O diabo, ele manda você resistir. Tentação, ele manda você fugir, tirar do foco. Ele manda você sair do eixo desse foco.
Você precisa redirecionar. Se você tem alguma coisa que lhe chama muita atenção e que está debilitando a sua fé, e você começa a pensar nisso, quanto mais você resiste ao pensamento, mais ele ganha força dentro de você. Mais ele vai ganhando espaço. Porque o espaço que você está dando para pensar sobre o que você não deveria pensar, você acaba pensando no que não era para pensar. Deu para entender? A questão é, redirecione, coloque para outra direção. Fuja daquele contexto. Se você está assistindo televisão, passou uma cena lá que te provocou algum desejo, algum sentimento equivocado, alguma ideia ruim, que não é boa, tenha coragem, se levante desse sofá, desliga essa televisão ou muda de canal. Ou seja, você tem que fugir do foco que é o objeto da sua debilidade. Se você continuar naquilo, lá, pensando, quanto mais você procurar resistir ao pensamento, mais ele vai ganhando força dentro de você. Então a ideia não é resistir ao pensamento, a ideia é focar, redirecionar em outra atividade, em outra coisa, em outra ação. Está num grupo de pessoas, só rola fofoca, só rola disse-me-disse, só rola mexerico, isso não vai te fazer bem. Você vai sofrer a tentação de falar mal dos outros também. Se você está no meio de um círculo onde todo mundo só detona todo mundo, meu amigo, você sofre a tentação também de querer detonar todo mundo. Então, qual é a tua? Qual é a tua atitude? Como é que você vai derrotar essa tentação? Você vai redirecionar. Mude a prática, mude a atitude, mude o comportamento. Faça uma outra coisa. E aí, ao fazer a outra atividade, você vai gerar um desvio da atenção para aquilo que está sendo um fascínio, para aquilo que está sendo um objeto de uma fissura, um objeto de atração. Esse é o primeiro passo para você derrotar a tentação. A batalha contra o pecado é uma batalha que é ganha ou é perdida na sua mente. É aí na sua mente que essa batalha está acontecendo. É aqui, ó, dentro da sua cabeça, da cachola, como diria lá no meu interior. A tentação, ela vai vir trabalhando dentro da sua mente para capturar a sua atenção. Se ela conseguiu capturar a sua atenção, então ela começa o ritual para engabelar você, para laçar você, para hipnotizar você, para seduzir você, seja no que for. Seja pelo dinheiro, pela ganância, pela corrupção, seja pela autoestima comprometida, seja pelo desejo de agir contra a vida das pessoas, seja pela maldade contra a maldade, malícia contra a malícia, seja como for. A tentação, ela encontrou o objeto de interesse dentro de você, vai alimentar isso, vai tentar fortalecer isso para poder te enrolar, para poder te pegar. Por isso que a batalha é na tua mente. Então, pessoal, se a batalha é na tua mente, você precisa tirar o foco, a atenção que está sendo dada para aquele ponto de debilidade e redirecionar para uma outra área. E na hora que você fizer isso, você vai se afastar do ferrão da abelha. Está vendo que lá vem a abelha? Se afaste dela. Se afaste do ferrão dela. Ignorar a tentação é muito mais eficaz do que você tentar combatê-la indo para cima dela. E aí, em muitas oportunidades, Satanás, o nosso adversário, cria uma falsa coragem em você para tentar te fazer crer que com essa pseudo-coragem você vai conseguir vencer alguma coisa. E é aí que ele lhe pega. É aí que ele bota a casca de banana e você cai. Por isso, a minha palavra hoje para você, quer derrotar essa tentação? Você quer derrotar aquilo que está sendo objeto de te prender? Faça o seguinte, comece a ignorar isso. Comece a rechaçar isso, fugindo, saindo desse círculo vicioso, em nome de Jesus. Por hoje é só, eu vou continuar. Próximo encontro eu vou continuar. Me aguarda aí que eu ainda tenho mais duas coisas para dizer sobre como derrotar a tentação. A primeira eu já te dei, tá bom? Lembre-se, sempre tem uma saída, sempre tem uma saída. Como é que você vai derrotar? Redirecionando as tuas ações, redirecionando os teus pensamentos para outra atividade e ignorando aquilo que é o objeto que traz a você essa debilidade. Vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade de falar com meus irmãos de algo tão importante e saber que tem uma saída e saber que tem um escape e que Tu nos ajuda a encontrar esse escape e chegar do outro lado com vitória em nome de Jesus.
Por hoje é só. Até o próximo encontro. Eu vou te mostrar agora uma segunda dica no próximo encontro de como você derrotar essa tentação que está perturbando seu juízo aí. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pai do Senhor.